Всем привет, дорогие друзья! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Dmitry e sim, eu sou russo, russo de verdade, nascido na Rússia. Eu tô falando isso e eu tenho que falar isso sempre no começo dos meus vídeos, porque muitas pessoas nem sequer acreditam mais de eu ser russo por eu falar o português do jeito que eu falo, sem sotaque, perfeitamente como um brasileiro de verdade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que eu fiz para aprender o português, por que eu falo o português do jeito que eu falo e quais foram os maiores desafios que eu enfrentei para aprender esse idioma que eu posso te garantir é muito difícil. O pessoal fala, porque russo é muito difícil, português é muito difícil. É muito difícil. É mesmo? Bom, mas para ficar um pouquinho mais a caráter, vou colocar aqui a minha ushanka. Isso aqui é uma ushanka, tá? A ushanka porque a gente tem ushi, as orelhas, e isso aqui tampa as orelhas, por isso que é uma ushanka, certo? Para ficar um pouquinho mais a caráter. Antes de tudo, você precisa entender que eu moro no Brasil há muito tempo, muitos anos mesmo. Estou aqui há mais de 20 anos. E isso me deu bastante tempo para aperfeiçoar o meu português, treinar ele e fazer exercícios para perder o meu sotaque. Outra coisa que me ajudou muito é o fato de eu ter estudado em escolas brasileiras. Ou seja, além de eu estar imerso aqui no Brasil, fazendo amigos, conversando em português, vendo TV em português, eu ainda tive a ajuda de excelentes professores de português que me acompanharam ao longo dos meus anos de estudo nas escolas brasileiras. Alguns professores eu devo ter deixado um pouco mais orgulhosos. Outro talvez eu tenha deixado um pouquinho mais decepcionados, porque ali teve umas séries que eu não gostava, não me esforçava tanto nos estudos, e, para dizer a verdade, português nunca foi uma matéria que eu gostasse muito. E eu sei que para muitos brasileiros é a mesma coisa. Muitas pessoas, muitos amigos meus e pessoas com quem eu estudei naquela época também falavam que não gostavam de português, apesar de serem brasileiros. Tardeu, eu vou tirar isso aqui. Tá muito quente. Isso aqui realmente é para usar na Rússia e não no Brasil, que aqui eu já tô suando. Bom, então basicamente parte do segredo, digamos assim, de eu ter aprendido português desse jeito é que eu tô no Brasil há muito tempo. Eu estudei nas escolas aqui no Brasil, certo? E eu tô imerso nisso aqui há mais de 20 anos. Então é muito tempo mesmo, deu tempo. Se eu não tivesse aprendido português desse jeito também, eu ia ficar muito decepcionado comigo mesmo. Apesar de que eu sei que tem muitos estrangeiros que vêm pra cá e depois de 20 anos, 30 anos, ainda não conseguem se livrar do sotaque. Então, bom, eu sinto um pouquinho de orgulho de mim mesmo por isso. E os grandes desafios para um falante de russo ao aprender o português são algumas coisas que a gente precisa discutir. A primeira questão é que no português a gente tem os artigos. Artigos, né? O artigo, por exemplo, quando a gente fala o livro, a maçã, certo? Uma pessoa, um rapaz, certo? Isso tudo, esse o, a, são artigos. No russo não existem artigos, então é uma coisa que a gente tem que fazer um pensamento, fazer meio que um esforço no começo, quando está começando a aprender português, para lembrar, tem que ter um artigo antes da palavra. E essa questão do artigo se mistura um pouco com a questão dos gêneros, tá? Da dificuldade do russo de lembrar o gênero das palavras em português e lembrar que no português o gênero das palavras às vezes não condizem com o gênero das palavras em russo. Por exemplo, em russo a palavra pessoa é de gênero masculino, é человек. Человек é de gênero masculino, enquanto que no português a gente fala a pessoa, é uma palavra de gênero feminino. Então não sei se você já viu russos falando, tem alguns youtubers russos que tem aqui no YouTube, e se você percebeu, se às vezes eles erram o gênero, falam, por exemplo, em vez de falar a pessoa, falam o pessoa, certo? E isso é muito comum, é um dos grandes desafios para quem está aprendendo o português, é você lembrar, olha, os gêneros no russo, as palavras têm um gênero, e no português nem sempre esse gênero vai ser o mesmo. E eu passei por isso também, eu sei como é. Outro choque para os russos que estão aprendendo português é o fato do brasileiro sempre precisar usar o verbo ser, ser no presente. Ser, estar, haver. Por exemplo, a gente fala, esse é o professor. Isso aqui é uma câmera, certo? Enquanto que no russo não. No russo, o verbo ser, estar e haver não aparece no presente. A gente simplesmente fala câmera, pessoa, né? Então a gente não precisa dizer é uma câmera, é a pessoa. É só câmera,
pessoa. Então, no começo, o cérebro do russo precisa se acostumar a lembrar que precisa usar o verbo ser, né? Essa aqui é uma pessoa. Essa aqui é uma câmera. Então, você imagina, já tem que lembrar de usar o verbo ser, tem que lembrar do artigo e tem que lembrar do gênero da pessoa, e esse gênero tem que concordar com o artigo. É um pesadelo, gente. Não é nada fácil. Outra coisa que me deixava muito bravo, muito puto mesmo quando eu estava aprendendo português, é a quantidade de tempos verbais, certo? Vocês devem lembrar da época de escola: pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito. Tudo isso é uma coisa que, para a cabeça do estrangeiro, é um grande desafio. E até a gente aprender a acertar todos os tempos verbais, aprender a conjugar todos os verbos no português, de acordo com todos os tempos verbais, gente, qualquer pessoa enlouquece e realmente precisa de muito tempo para conseguir fazer isso. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, depois de um tempo, eu entrei na escola, eu estudei, eu acho que, se eu não me engano, eu entrei um pouco mais tarde na quinta série, eu entrei na quinta série mais atrasado, e no final da quinta série eu fiquei de recuperação em português. Que surpresa, né? Eu me surpreenderia se eu não tivesse ficado em recuperação em português. Foi um grande desafio, aquele ano foi difícil. E o que acontece? Eu fiquei de recuperação, e aí os meus pais, eles depois do frio da Rússia, eles queriam ir pra praia, queriam aproveitar o verão, e ir pra praia, tomar banho de mar, se bronzear, etc. E eu ia com eles pra praia, só que eu tinha que levar a droga do livro, onde tinha as conjugações verbais, os verbos e as conjugações verbais. Então eu estava lá na praia, né, bem triste, sentado no sol, olhando as pessoas brincando, as crianças brincando, nadando, e eu ali sentado com o livro, estudando a droga dos tempos verbais em português. Mas eu consegui, depois de muito esforço, depois de muitos anos, depois de 20 anos aqui no Brasil, consegui perder o meu sotaque. Tô falando basicamente como um brasileiro de verdade, e eu não saberia nem sequer imitar mais um sotaque de russo. E na verdade eu vou dizer que eu me dei muito mal por perder o meu sotaque, por estar falando português do jeito que eu falo. Bom, e o que acontece? Eu sou professor de russo, eu sou criador de conteúdo sobre a língua russa e sobre a Rússia. Querendo ou não, essa coisa de francês no Brasil reage a tal coisa, russo no Brasil falando sobre sua experiência no Brasil, etc, 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 são coisas que fazem muito sucesso agora nas redes sociais. E o grande problema é que hoje em dia, eu passo pelo problema de as pessoas não acreditarem mais que eu sou russo. E até eu me sinto um pouco, como que eu vou dizer? Talvez com um pouco de vergonha de fazer esse tipo de conteúdo, porque, por exemplo, eu poderia falar lá, russo no Brasil reage a, sei lá, a qualquer coisa. Só que quando o vídeo começa, a pessoa vai ver que eu tô falando português como um brasileiro de verdade, entendeu? Então, isso não chama tanta atenção do que, por exemplo, se eu tivesse um sotaque bem carregado de russo. Acho que isso faria muito mais sucesso do que simplesmente eu falando aqui português perfeitamente. Até porque muitas pessoas, como eu falei, nem acreditam, né? Já recebi mensagens do tipo, isso aí é um brasileiro metido a besta que tá se fazendo de russo, dizendo que é russo, né? Tá fazendo a gente de trouxa e coisas assim. Já me falaram isso. Eu já tive que gravar vídeos onde eu mostro, olha o meu passaporte, olha minha mãe falando russo. Aliás, minha mãe tá na Rússia agora, ela fala português também, só que ela tem bastante sotaque. Então já tive que gravar vídeo com a minha mãe, falando, olha, isso aqui é minha mãe, ela tem sotaque, etc, 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 pra as pessoas verem, não, realmente o cara é um russo que fala português perfeitamente. E eu tô numa situação, mais ou menos, é como se fosse, por exemplo, você fosse num restaurante chique, um restaurante francês, aí você fosse conhecer o chefe francês, e o chefe francês chegasse e falasse com você em português perfeito. É claro que o chefe que perdeu o sotaque, ele meio que tá perdendo dinheiro, porque o charme do chefe francês é que ele fala com um biquinho, né? Ele tem o sotaque do francês, aí você acha, que chique, é um chefe francês com esse sotaque, não sei o quê. E se o chefe francês perde o sotaque, fala como qualquer brasileiro, né? Você perde um pouquinho da magia. Então eu sinto que eu tô numa situação parecida com essa. Você é vergonha da profissão! Eu sou russo e não consigo fazer um apelo nisso porque eu falo português como um brasileiro de verdade. Trágico. Então aqui eu queria deixar vocês com a seguinte pergunta. Eu quero que vocês respondam pra mim aqui nos comentários. O que você acha? Depois de 20 anos, eu ainda sou russo? Ou agora eu já sou mais brasileiro do que russo? Ou eu sou as duas coisas? Eu sou russo e brasileiro. Então deixa a sua opinião aqui nos comentários. E fique por aqui
para você saber mais sobre a Rússia, conhecer mais sobre mim, Dmitry, o russo que mora no Brasil, mas que não tem sotaque nenhum. E espero ver você em outras ocasiões aqui, para que a gente possa compartilhar da minha experiência aqui no Brasil, da minha vida no Brasil, como estão as coisas, da minha profissão, etc. Muita coisa legal tá vindo aqui pro canal. Nos vemos em breve e conto com a sua presença. Deixe seu like, se inscreva no canal. И давайте, до скорых встреч, до новых встреч, мои дорогие друзья. Добро пожаловать на мой канал. Então, até breve, até próximos encontros e sejam todos bem-vindos ao meu canal.